Tudo Santos! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi e hoje a gente vem comentar o pós-jogo aí de Santos 0, Ceará 0, um resultado ruim, porque foi mando de jogo do Santos, apesar do Santos ter jogado na Arena Barueri, e peço desculpas pela demora do vídeo, mas tive compromissos pessoais. Ontem foi aniversário da Cremosa, minha esposa. Então, parabéns para ela, te amo. E peço desculpas por conta disso, né? Teve festa, então tem toda uma movimentação hoje de arrumar as coisas da bagunça e tudo mais. Então, eu acabei deixando o vídeo para mais tarde por compromissos pessoais. Mas o que a gente pode falar do jogo? A gente viu o Santos entrando em campo com João Paulo no gol, Madison na lateral direita, Michael, Eduardo Bauerman, Lucas Pires na esquerda, Rodrigo Fernandes e Zanocelo ali fazendo o meio de campo, e na frente, Jordan Júlio, Léo Batistão, Angulo e Marcos Leonardo, que para mim foi a grande dúvida, né? Foi o Angulo nessa escalação, que é uma coisa assim que não tem agradado, né? Apesar de quatro jogadores na frente ali terem funcionado, a gente não tem visto bem o Angulo jogando legal como um segundo homem, né? E o Jordan Júlio também é um jogador que não tem feito grande diferença, mas mesmo assim, Fábio Busto tem levado isso para campo. O principal jogador do time, mais uma vez, foi Léo Batistão, né? Então é o principal jogador que ajuda tanto na armação de ataque quanto chega para finalizar. Marcos Leonardo também é um jogador que tem ido bem, tem aparecido, tem chamado o jogo. No meio, a gente tem visto o Rodrigo Fernandes cada vez mais confortável, cada vez jogando melhor no meio de campo. Então, o Rodrigo Fernandes é outro jogador que tem se destacado. Temos o Lucas Pires, o Bauerman está fazendo bons jogos, o João Paulo, com certeza, né, um dos destaques. Mas se a gente fosse analisar aí individualmente, a gente teria o João Paulo bem, o Madison fraco, aí a gente tem a dupla de zaga de Michael e Bauerman bem, Lucas Pires bem, Rodrigo Fernandes bem, Zanocelo ok para esse jogo, Batistão bem, Marcos Leonardo também bem, mas a gente, Jordan Júlio e Angulo nível abaixo, o Angulo nível bem abaixo, né? O Angulo perdeu um gol ridículo, cara. Nossa, mas assim, gol aberto, goleiro já morto no lance, ninguém para dividir bola com ele, ele conseguiu bater para fora, sabe? Então a gente tem que pegar isso também, sabe? A gente tem que, na hora de fazer uma análise fria, a gente tem que levantar tudo isso. A gente tem que levantar todo esse problema, né? Da qualidade do que os jogadores estão apresentando. Então a gente teve um primeiro tempo que o Santos especulou um pouco mais, tentou jogar um pouco mais no contra-ataque, então o Ceará acabou tendo mais chances no primeiro tempo, e no segundo tempo o Santos jogou melhor, o Santos dominou o jogo, o Santos teve condições de jogar, mas tivemos, além desse gol perdido pelo Angulo, mais uma vez a conversa, o VAR. E eu estava vendo aqui os lances do VAR, inclusive divulgaram o áudio do VAR, eu vi o vídeo que acompanha toda a movimentação do que o VAR, do que o árbitro de vídeo está vendo e comentando, e por que ele chama o Sávio Sampaio para rever o lance, porque no início da jogada teve uma troca de puxões de camisa, sabe? O Jordan Júlio e o Zé Roberto, os dois puxaram uma camisa do outro, o Zé Roberto foi o único que reclamou, e nisso a gente fez o gol, e tivemos o gol anulado. Por quê? Porque o cara do Ceará falou mais alto. Aí, quando o árbitro de vídeo chamou pro. O Sávio tava na cara do lance e deixou seguir, porque ele provavelmente naquele primeiro momento ele percebeu que era uma puxada de camisa dupla. Que os dois jogadores ali estavam disputando a bola, um puxando a camisa do outro. Você vai dar falta para quem se um tá puxando do outro, sabe? Não dá para você decidir. Ele tocou o lance, validou o gol até a revisão, que daí chamou e na hora ele marcou falta. E o lance que foi mostrado para ele foi muito curto. Talvez assim, se ele tivesse visto toda a construção da jogada, que os dois jogadores estavam puxando a camisa um do outro, porque o pedacinho que foi mostrado para ele foi bem curtinho. Os dois jogadores já no fim do lance, talvez pelo ângulo, ele tenha sentido que o jogador do Santos estava mais incisivo nisso, o que foi um erro. Eu não daria falta, inclusive eu não sei como marcar um lance desses, tá? Então, se tiver um especialista de arbitragem ou você entende um pouco mais, aí acompanha mais esse lado da arbitragem, gosta mais, comente aqui pra gente, porque a gente realmente não. Eu não sou especialista de arbitragem. E eu não sei o que poderia ser marcado no lance que os dois jogadores estão puxando da mesma forma
e os dois disputam a mesma bola e assim, nenhum ajuda o outro, nenhum atrapalha o outro, sabe? Então, pra mim, é tipo, deixa seguir, porque é uma disputa ali que não teve ninguém sendo mais incisivo que o outro. Se de repente o jogador do Santos vem e dá um puxão e joga o outro no chão, aí você sabe pra quem marcar, sabe? Não dá pra ver isso. Então, fomos prejudicados mais uma vez. Eu detesto falar sobre isso, porque eu falo sobre inoperância, né? Sabe? Eu acho que o time tem que jogar independente da qualidade do adversário, independente da arbitragem, independente do que ela pode interferir. O Santos tem que ser mais incisivo, o Santos tem que criar mais, o Santos tem que ganhar o jogo, mesmo contra possíveis lances. Porque imagine que, se eu não sei te dizer qual que é a média, a gente fez aquele vídeo para falar que praticamente todos os jogos teve interferência de VAR do Santos, acho que teve 2 jogos que não teve, e no fim a gente ainda acabou escolhendo um só, né? Então acho que a gente tinha analisado, se não me engano, 12 jogos e de 12, um só não teve, né? Então, digamos que a gente tem uma média próxima de um problema com VAR contra o Santos por jogo. Então, a gente tem que jogar para estar acostumado que um VAR vai nos prejudicar, seja por um gol errado do adversário, que aconteceu contra o São Paulo, seja por um gol nosso a favor, que o juiz pode tirar um lance perigoso, lance de pênalti, talvez, que foi o que aconteceu nesse jogo na Arena Barueri, né? Teve mais de 25 mil torcedores, a torcida foi bem, apoiou, compareceu, foi legal nesse sentido. Porém, a gente teve muita coisa que também falhou. Então, assim, primeiro, o que deu certo? É legal ter essa linha de 4 atletas no ataque, porque dificulta para as defesas, né? As defesas normalmente têm. Os times normalmente têm os 3 atacantes, ou dois às vezes, né? E ficam com aquela linha de 4 defensores. O Santos, como faz uma linha de 4 ali no ataque, eles obrigam o time adversário a deixar os 4 defensores, né, os 2 laterais e os 2 zagueiros mais atrás, e às vezes puxar um volante para ter essa superioridade numérica, que é o que todo técnico busca, setores em que ele tem a superioridade numérica para desenhar a jogada. Então o Santos acaba dificultando para os adversários nesse sentido, porque tem sempre jogadores mais para frente, atrás dos volantes, sabe? Que é uma dificuldade ali para os times. Então a gente jogando com o Batistão à direita, o Júlio na esquerda, Marcos Leonardo e ângulos centralizados. Na segunda etapa a gente empurrou o Ceará para o fundo também. E com esse espaço no ataque, a gente dá a opção para o Fernandes e para o Zanocelo, para dominarem, buscar os jogadores mais abertos e ter espaço no meio, porque daí a defesa também é larga, porque tem jogadores bem abertos e tudo mais. E mais ainda a presença do Lucas Pires também, né? Que é um jogador que virou dono da lateral, apoia super bem, é um cara que pode fazer muita diferença. A gente teve, por outro lado, né, problemas ali na defesa, então a gente acabou mostrando muita lentidão para fazer a recomposição defensiva e deu espaço para o Ceará contra-atacar e o João Paulo trabalhou. Então o João Paulo, mais uma vez, deu um pouco de tranquilidade para o time. Outra coisa, qualidade das finalizações. O Santos não consegue acertar o gol, sabe? E quando acerta, acerta em cima do goleiro. Então, problema nisso também. E ali o Angulo que não foi bem, daí a gente tem algumas coisas para questionar. Por exemplo, a gente não tem um lateral direito de confiança. O Maddison é o melhor que a gente tem e ele não entrega boas atuações nem de forma corriqueira, sabe? Assim, ele é um jogador ok. E daí um ou outro jogo ele joga um pouco melhor, seja porque faz um gol, seja porque acaba fazendo a jogada ofensiva. E normalmente a gente destaca ele sempre na fase ofensiva, né? Então, a gente precisa de um lateral direito, temos que buscar esse lateral direito agora na janela do meio do ano, é fundamental. E a gente está precisando ainda desse quarto homem que pode jogar centralizado, mas que pode às vezes ser um meia que vai criar pelo meio ali, sabe, o 10, que também pode ser mais avançado, e a gente ainda não tem essa pessoa. Ele não, o Fabian Bustos ainda não acertou quem é essa pessoa, como vai fazer, o que ela tem que fazer e tudo mais. Então a gente precisa também dessa função aí de definição, porque ficou faltando. Então a gente teve problema com o VAR, mais uma vez um gol anulado, porque o resto da jogada não teve nenhuma dúvida, sabe? E ali, é como eu disse, os dois jogadores, um puxou a camisa do outro, não tem porquê marcar uma falta, e a gente teve daí esse gol anulado, e de resto o Santos precisa criar mais, mas principalmente decidir, finalizar. Esse é o tipo de jogo que o Santos poderia talvez ter feito 2 ou 3 e não depender desse lance que, para mim, foi errado de forma precipitada. A arbitragem de vídeo errou. Então, para mim, e assim, a arbitragem de vídeo só pediu para ele revisar e olhar aquele lance de novo. Mas o árbitro se equivocou em marcar uma falta porque ele só viu um pedacinho de lance. Então, eu teria que ver o lance de uma forma mais completa e provavelmente ele teria a mesma
observação que eu fiz, mas como eu disse, não sou especialista em arbitragem. E o que vem pela frente? A gente tem já na terça-feira, às 7h15, Santos e Banfield na Vila, e o Santos só precisa ganhar. O Santos ganhou, classificou, o que é espetacular para a gente no ano, porque chegou o momento que a gente até tentou duvidar. E no domingo, às 4 da tarde, a gente tem um clássico contra o Palmeiras, dificílimo, mas é onde a gente vai poder enxergar o Santos, o que ele quer nesse campeonato, né? Porque está disputando contra um dos melhores times da América do Sul da atualidade, um dos nossos grandes rivais. Então, se o Santos conseguir jogar competitivamente, fazer o seu futebol e mostrar que está querendo ganhar esse jogo, quem sabe a gente sair até com os 3 pontos, ganhar um clássico, que é importantíssimo, né? Porque a tendência contra esses times melhores aí, que são favoritos, é a gente talvez não ganhar, né? E a gente estaria desperdiçando pontos em casa, como acabou sendo esse empate aí contra o Ceará. E é isso, pessoal. Agradeço demais a participação de vocês que estão acompanhando o nosso trabalho. Galera, comentem, deixem aqui o que vocês acharam do lance, o que vocês acharam do jogo do Santos. Comentem de peças, sabe? O Angulo, o Júlio, o Madison, quem que não tá, sabe? Quem que ainda tá destoando, porque a gente claramente tem alguns destaques. A gente tem o Batistão, a gente tem o Fernandes, a gente tem o Zanocelo, que em alguns jogos é destaque, outros é um pouco menos, mas tá sendo uma peça importante. A nossa dupla de zaga com o Maicon e Bauerman tá funcionando, o Lucas Pires, o João Paulo. Então, assim, a gente já tem um esqueleto desenhado de Marcos Leonardo no ataque, sempre fazendo gol, participando, mas está faltando ainda alguns encaixes, né? Tipo, algumas peças ali que ainda não estão funcionando. Aí eu sou um cara que reclama muito da insistência do Bustos aí com os jogadores que ele trouxe. Entendo porque ele precisa justificar por que ele pediu os caras e por que os caras estão jogando, mas eu não entendo que ele está insistindo com caras que não mostraram até agora toda essa diferença, toda essa vontade, tudo isso que a gente espera. Eu acho, e aqui agora a opinião minha, tá? Que o Lucas Braga, se você der uma função clara e disser, eu preciso que você faça isso, isso e isso, ele vai entregar mais que o Jordan Júlio. Agora, se você pegar e falar pro Lucas Braga, cara, você vai ficar aqui na esquerda e tem que ir para cima dos caras. É só isso que você vai fazer. Você já vai dificultar a vida dele, porque ele não vai ter instruções tão claras do que ele precisa fazer e como ele tem que se posicionar. Eu acho que ele bem treinado, bem direcionado, é um cara que vai entregar mais. Mas isso é opinião minha, tá, pessoal? Também acho que no meio, se a gente tiver um. é, E aqui eu não gosto de falar assim, eu gostaria que fosse o Pirani, mas o Pirani caiu um pouco de nível em relação ao ano passado. Mas se o Pirani tivesse bem, era um cara que eu acho que encaixava nesse time, sabe? Ele ia ser o nosso armador que ia municiar esses atacantes. E mesmo fazendo ele jogar mais à frente, mais perto do Marcos Leonardo. Eu acho até que ele renderia mais se fosse assim, sabe? É um jogador mais incisivo. Mas eu não sou o treinador, né? Fabian Busque recebe milhões aí para treinar esse time do Santos. Eu não recebo nada para ficar dando minha opinião aqui para vocês. Obrigado, galera, por acompanhar nosso trabalho. Curta, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Terça-feira tem 7h15 da noite, Santos e Banfield pela Sul-Americana. Vamos ganhar esse jogo, vamos para cima e vamos classificar. É mais dinheiro que entra para a gente, a chance da gente ganhar um título que o Santos não tem. Um grande abraço para vocês e para cima deles. Até mais.